Fala, turminha, beleza? Tudo maravilha? Bora fazer nosso estudo de mercado aí, falar um pouco do que aconteceu hoje, o que que era a nossa expectativa, o que que a gente estava aguardando, né? E aí, com isso, deixar aí o vídeo para vocês amanhã. E lembrando, né, turma, se vocês puderem, deixa aquele like. A gente está naquela campanha dos 200 likes, infelizmente, já é o segundo dia que a gente está caindo dos 200. E, poxa, não custa nada, meu. Começou a abrir o vídeo para assistir, clica no joinha, meu. É simples, tá? É muito, é muito tranquilo de vocês fazerem isso, que dessa forma vai ajudar demais o canal e o vídeo vai chegar para mais pessoas. Então, por favor, se vocês puderem ajudar, agradecemos muito, turma, muito mesmo, beleza? Eu não quero ficar deixando aquela mensagem de like toda hora, mas daqui eu vou ser obrigado a fazer isso, que com isso vocês vão lembrar, certinho? E se você está caindo de paraquedas aqui, chegando agora por conta de like, você chegou nesse vídeo, aqui é um canal que a gente fala só sobre Smart Money, onde você aprende tudo que você precisa para operar igual aos institucionais. Tem uma playlist que está na descrição aí que fala sobre o teste, o método. Se você quiser aprofundar, tem também o nosso treinamento, que está no link da descrição, www.treinamentossmartmoney.com.br. E é isso, a gente está sempre falando só de Smart Money no mercado nacional e nos mercados lá fora, que a gente também acompanha. Mercado lá fora, todo dia de manhã eu mando no Telegram a leitura minha para os principais índices e para o euro-dólar, tá, turminha? Então, entra lá no grupo, quem não está no grupo, se inscreve, deixa o like aqui e bora pro vídeo que já falei demais. Hoje o índice, para variar, ele abriu aí nessa zona de meio, né? Fez aí uma captura de liquidez logo na abertura, depois a galera teve a chance de venda. Confesso a vocês que eu não estava olhando o índice, esse horário aqui, ó, horário da abertura de Nova York, eu estava focadaço no Nasdaq. Até onde eu estava olhando o índice, estava só nessa meiuca aqui, nessa briga, então eu acabei deixando de lado para olhar o Nasdaq. E quando eu deixei de lado, ele fez isso aqui e pagou o trade do dia. Depois eu tentei, até pensei numa venda aqui, nessa região, e acabei zerando praticamente com 0 a 0, 10 pontos, porque eu estava vendo que não ia fluir. A gente tem alvos aqui para cima, tem esse primeiro, depois tem esse segundo, ou seja, o preço está no caminho de buscar liquidez, fazendo aquela mitigação para depois dar um sprint final e quem sabe chegar nesse alvo. Vamos aguardar, né? Eu não vou ficar desenhando gráfico mais, porque hoje mesmo eu tinha feito esse desenho aqui do gráfico e para cima, ele cumpriu metade, né? Só que está dando o caminho para baixo, que é o que eu tinha falado anteontem, se eu não me engano, que se o preço rompesse para baixo, ele ia testar as regiões de fundo. Então, sem previsões, né? O que que eu quero que vocês precisam saber? Que o preço ele está consolidado nessa zona aqui, ó. Percebam que ele fechou uma região de consolidação. E aqui a gente tem dois pontos interessantes. Ponto de demanda aqui embaixo, onde eu vi que teve uma galera que comprou nesse order block, que até tá de cinza aqui porque eu não tinha marcado ele no estudo. Eu estava trabalhando, imaginando compras ou aqui nessa liquidez ou lá embaixo, né? Ainda bem que eu não estava olhando, ainda bem não, né? Porque ele não configurou, né? Quem viu o meu desenho no estudo, eu até coloquei isso aqui, ó, que a compra deveria ser, apesar de ser a favor da tendência, ela guardar por confirmação. E aqui a gente viu que o preço desceu reto, ou seja, não teve o que comprar, não teve confirmação. E aí aqui sim você teve uma comprinha aqui, que eu vi que a galera pegou aí 400, 300, 400 pontos nessa subida, porque ele veio aqui embaixo, fez o sweep, induziu todo mundo ao erro na região de order block e aí ele deu a compra. Risco retorno que valia a pena, né? E teve uma galera lá no Telegram que fez.
Então, voltando a falar do preço aqui, ó, o que a gente está vendo agora? Tá? Ele está nessa mitigação aqui. Eu não gosto de região de meio de caminho, que nem essa daqui, que é 50%. Mas por que ela está marcada? Por conta dessa zona aqui, tá? É um lugar onde o preço segurou várias vezes e agora que nós tivemos uma inversão de polaridade. Então, ela pode ser a responsável por atrair o preço e empurrar ele para baixo. Vai acontecer isso? Não sei. O preço pode abrir aqui, fazer isso aqui, ir embora lá para cima e usar essa liquidez aqui para estopar a galera para ir para o próximo nível e dar sequência nesse movimento. Ele faz o que ele quer, né? Quando a gente observa, nós temos aqui uma movimentação para cima e nós temos uma movimentação para baixo. Ou seja, o preço é soberano, ele faz o que ele quer. A gente tem que reagir conforme ele nos mostra. E essa reação é que a gente sabe o que fazer, né? A gente, quando o preço chega nos pontos, a gente determina se vai entrar no risco, se vai a favor da tendência é mais aconselhável, você pode entrar no risco, contra a tendência é mais coerente aguardar por uma confirmação. Então tem todas essas questões que a gente fala, a gente trata no treinamento, trata no dia a dia, onde você não adivinha, você espera o preço te mostrar o tamanho da força, qual é a força e para que lado ele está indo. A gente tem marcando aqui no gráfico quais são os pontos que a gente usa para tomar decisão, tá? Esses são os pontos de tomada de decisão e dependendo da abertura do gráfico, aí você começa a ter outros pontos aqui dentro, tá? Apesar de eu já estar trabalhando aqui no gráfico de 5 minutos, deixando marcações aqui nos 5 minutos, que eu gosto de usar o 15, né? Mas é importante a gente usar o 5 às vezes. E, por exemplo, ó, se eu olhar o 15 minutos, vocês vão ver qual que é a região interessante para a gente vender. É tudo isso aqui. Então, o que a gente faz nessa região aqui? O preço chegou lá e é o melhor ponto, tá vendo? Por que eu gosto do 15 minutos? Porque quando você olha o 15, aqui aquela base do 5, ela nem aparece direito. Então, aí corre o risco de você entrar numa venda aqui e ser estopado porque o preço vai buscar lá. E aí, quando chega no 15 minutos, eu vou deixar a marcação no 5, tá, turma? Eu só tô falando aqui com o intuito de vocês entenderem a importância do 15. Por que eu tô fazendo isso? Porque no 15, como a região é grande, o preço pode chegar lá, aí ele faz um sweep, volta, quebra estrutura, te confirma, e aí você tem um trade top. Entenderam? A mesma coisa acontece aqui embaixo. O preço chega, quebra uma estrutura, te dá tempo para você pegar um trade legal. Então, essa é a importância do time frame maior. A order block fica gigantesco, sim, só que aí quando você tira, por exemplo, você está trabalhando com 15, você joga para o 3 minutos, lá no 3 minutos teve uma quebra de estrutura, virou, você vai entrar com o stop do 3 minutos e o alvo do 15. Esse é o grande segredo do Smart Money, tá? Então, assim, aqui em cima nós vamos trabalhar, eu vou deixar essa zona do 15 minutos marcada. E aqui embaixo eu vou deixar essa região aqui, que é uma regiãozinha dos 5 minutos. Então, vocês já sabem que é uma região dos 5 minutos. E quem olha o 15 sabe que não tem tanta relevância assim, por não ter, assim... O candle, apesar de ele ser uma base, ele ainda fechou vermelho, ele não fechou verde, né? Ó, se a gente ampliar, ele fechou um candlezinho vermelho, um candle negativo. Por isso que ele não tem tanta força, ok? Doleta, vamos falar da doleta. Dólar, 15 minutos. O dólar hoje não saiu daquele ponto, ficou o tempo todo naquela região do fundo, certo? A gente tem o que aqui, ó? Essa região de order block aqui, ó, do 15, é a que está segurando o dólar. Percebam? Deixa eu tirar essa sections aqui para tirar os riscos, para não atrapalhar. Essa região desse order block aqui do 15, ela que está travando todo o preço.
Percebam, ó, o preço está todo numa região de order block do 15 minutos. Então, o dólar, qual que é a situação dele aqui? Ele está travado, precisa perder essa região, né? Ou seja, tudo isso aqui, se ele quebrar topos, é liquidez, ele ainda pode fazer isso aqui para testar, descer. Para que ele vire, teríamos que pensar nesse cenário, ele teria que perder esse topo aqui, que é o topo dessa descida aqui, ó, tá vendo? Que é o que caracterizaria o choque, e aí sim nós temos a virada de lado e o preço subindo para buscar os níveis de cima. E aí é que eu falo para vocês, a gente tem as marcações no 5, né? Olha, para vocês terem uma ideia, a briga que tá, olhem os candles dos 5 minutos no dólar, só doji, de tanta briga que tá nessa região de preço, ok? Então, aí vão me perguntar, Emerson, por que você não considera esse topo aqui o choque? Porque o fundo está aqui. Para esse topo aqui ser considerado choque, ele tem que renovar o fundo. Se o preço abrir amanhã descendo, vindo testar essas regiões abaixo, confirmar uma nova quebra de estrutura, aí sim, o choque sai daqui e passa para cá, tá? É simplesmente assim, isso facilita demais a visão de vocês. O choque é aqui, se ele romper o fundo, passa para cá, aí o preço quebrou essa estrutura aqui, voltou, busca por operação compradora. Se o preço trabalhar aqui, lá em cima que vai ser a quebra para buscar uma reversão. Enquanto ele estiver abaixo desse topo, você vai buscar por vendas, ou seja, subiu, pegou liquidez, é venda, porque inclusive ele tem essa zona de liquidez montada aqui. Então, muita atenção, e só pela característica aqui dos candles, vocês já percebem que o dólar está numa região horrível. Beleza, turminha? Então era isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse estudo. Cuidado, amanhã tem payroll, tá? Um grande abraço a todos. Um excelente pregão. Para quem está vendo a sexta, para quem está vendo na quinta, um excelente pregão a todos. Um grande abraço.